Noite, gente! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa 10ª live. Gente, hoje eu pensei que não ia dar para abrir a live, porque não estava dando certo. Já faz um bom tempo que eu estou aí tentando entrar no ao vivo e não estava dando certo, estava travando, estava caindo. E por este motivo houve um atraso, porque geralmente as minhas lives sempre eu inicio às 7h30. Hoje começou um pouco tarde porque não estava dando certo, mas eu falei, eu não vou desistir. Eu não avisei, mas eu vou fazer a live, porque é um compromisso meu. E é com todos aqueles também que queiram assistir. Mas infelizmente não estava dando certo, mas agora, graças a Deus, estamos aqui ao vivo e vamos dar um início aqui da palavra. Como estava com esses ajustes, eu não sei o que está acontecendo, o que está caindo. Eu sei que está acontecendo uma atualização dentro da plataforma por causa da inteligência artificial, então pode ser que esteja aí por conta desses motivos. Mas, enfim, eu serei um pouco rápida, breve aqui, para nós podermos aí ter este momento de leitura da palavra e também a oração, para que nós podemos sair daqui preenchidos com a presença de Deus. Saiba que Deus, Ele não nos abandonou, Ele está conosco, Ele está cuidando de cada um de nós e neste momento... E neste momento eu convido você a estar curvando, a estar orando juntamente comigo. Saiba que, independente de onde você estiver, Deus está contigo. E Ele está agindo, e Ele está trabalhando. Amém? Neste momento vamos orar juntamente comigo, Senhor meu Deus. Pai, alcança essas vidas, Senhor, que eu não sei onde elas se encontram. Eu não sei em que circunstâncias elas estão passando por certas dificuldades e que precisa da sua ajuda e que precisa do teu refrigério. Senhor, eu não conheço, Pai, essas vidas aí do outro lado, da qual precisa de Ti, das quais precisam que o Senhor entra com o teu alcance na área sentimental, material, financeira. Espírito Santo de Deus, eu não sei, Pai, quais coisas que essas pessoas precisam e em que fase da vida delas e em que áreas que elas estão mais carentes de Ti. Mas Espírito Santo de Deus, nesta noite, alcança, Senhor, essas pessoas. Alcance, Senhor, estas vidas. Porque sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo. Nesta noite, Pai, vai jogando por terra, Senhor, toda a fúria do inimigo. Vai jogando por terra, Senhor Jesus Cristo, Pai. Todo o trabalhar do diabo, Senhor, seja na mente, no coração, no corpo, Pai. Porque muitas das vezes ele joga a seta no físico também. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai, alcança, Senhor, essas vidas. Alcança, Senhor, essas pessoas que precisam de Ti, Pai. Vai jogando por terra toda perturbação mental, toda perturbação emocional. Porque a maior guerra, Pai, que muitas das vezes a gente enfrenta é a guerra, Senhor, da nossa mente, a batalha na nossa mente, Senhor. Espírito Santo de Deus, Jesus, entra, Pai, com o Teu alcance, Senhor, na nossa mente, Pai, para que nós venhamos ter, Senhor, uma vida transformada diante de Ti. Sabemos, Pai, que a nossa maior batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, Pai, que estão nessa atmosfera lutando para ceifar aqueles que Te amam, aqueles que Te buscam, aqueles que Te obedecem. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade, Senhor, alcança essas vidas, Pai. Alcança, Senhor. Vai jogando por terra agora, Pai. Todo o mal, Senhor Jesus Cristo. Todo o travamento de Satanás. Toda barreira física e emocional. Vai jogando por terra, Senhor, toda a fortaleza maligna do diabo sobre a mente das pessoas agora por terra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. Venha fluir, Senhor, como um rio na vida dessas pessoas, Pai, que precisam de Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade. Alcança, Senhor, essas vidas. Alcança, Senhor, essas pessoas, Pai, das quais precisam tanto de Ti.
tanto de um refrigério, tanto de uma cura, tanto, Pai, do Senhor na vida delas, Pai. Alcança, Senhor, essas vidas, Pai. Alcança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha entrar, Senhor. Venha penetrar e venha moldar, Senhor Jesus, porque a tua palavra fala, Pai, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje sabemos, Pai, que muitos querem adequar o evangelho às suas do jeito que eles querem viver, mas sabemos, Pai, que o teu evangelho não pode ser mudado, não pode ser nós que temos que mudar de acordo com a tua palavra, nós que temos que ser obedientes de acordo com a sua palavra. Espírito Santo de Deus, Pai. Então, nesta noite, Senhor, venha fluir, venha falar com cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Gente, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, para fazer a leitura juntamente comigo. Vamos lá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz, e sim fiz ao Senhor. Ezequiel, ele nasceu em Jerusalém por volta do ano de 622 a.C., filho de Bus, um sacerdote, descendente de Zadok. Ezequiel, ele cresceu numa família sacerdotal. Ele teve todos os princípios, toda a reeducação, tudo que ele precisava aprender para ser um grande sacerdote, assim como o seu pai. Só que a história vai nos dizer que houve uma invasão do rei Nabucodonosor, o qual invadiu Jerusalém e levou uma boa parte para morar e serem cativos ali dentro da Babilônia. E na primeira vinda do rei Nabucodonosor, ele leva primeiramente alguns povos. E nessa primeira invasão, vai junto com ele os 3 jovens, que é o Sadraque, Mesaque, Abednego, vai o
o profeta Daniel, só que o profeta Ezequiel ainda não vai nessa linhagem. Mas só que na segunda ele vai ser cativo também, na segunda invasão. Aí o que acontece? Ezequiel estava por volta aí dos seus 25 anos, quando ele é levado a cativo à Babilônia. E faltavam 5 anos para ele completar 30 anos. E quando ele chegasse nessa idade, ele já seria um sacerdote, porque mais ou menos a idade ideal para ser sacerdote era a partir dos 30. Mas só que a história vai nos dizer que Ezequiel é levado para dentro de Babilônia, juntamente com a sua esposa, que ele era casado. A Bíblia não relata qual era o nome dela. E agora, no entanto, ele está ali dentro da Babilônia, também cativo, e juntamente com os outros, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, ele ministrava dentro da corte. Olha só que interessante, né? Cativo, ele não era um homem livre, assim como nenhum era ali dentro, mas ele era um homem que, mesmo sendo cativo, escravo, trabalhando dentro da corte, mesmo ele tendo um papel muito fundamental, muito requerido naquela época, ele não deixou de falar de Deus. A circunstância não o calou, a circunstância não o deixou ele se calar diante de quem era Deus. O interessante que Ezequiel agora ele está cativo, ele começa a pregar para aquelas pessoas ali dentro da Babilônia. E quando ele começa a ministrar, ele percebe que a palavra de Deus é transmitida, mas não atinge nada dentro deles. É como se houvesse uma barreira. Ele está falando, ele está ali de fato pregando a mensagem, mas não há sequer uma interpretação na face daquelas pessoas que estão recebendo a mensagem. Não há sequer um semblante que estão recebendo, que estão felizes, porque eles estavam o quê? Cativo, escravo. E uma pessoa que era escrava, ela não tinha mais sonho, porque nada mais existiria do que eles projetaram para a sua vida. Agora eles trabalham em trabalhos que exigem deles esforço físicos, exige deles muita disposição para se manterem vivos ali dentro. E a história vai nos dizer que enquanto Ezequiel estava ali ministrando dentro da Babilônia, Jeremias estava dentro de Jerusalém com aqueles povos que ficaram também falando da palavra, porque houve um grande ruído ali dentro, de choro, de aflição, porque o povo que foi levado para a Babilônia estavam escravos, mas e os demais que ficaram ali dentro de Jerusalém, eles estavam devastados, a cidade estava destruída, não havia sequer um edifício que fosse estar em pé. Estava uma catástrofe, pessoas mortas no meio da cidade, porque quando um rei invadia um país, geralmente aqui que acontecia era guerra. É um exército da oposição com um exército do lugar do qual estava sendo invadido. Então, o que acontecia? Guerra, morte e muito derramamento de sangue. Então, a cidade estava totalmente destruída. E Jeremias estava ministrando para essas pessoas. Para essas porque Jeremias ficou em Judá, falando para as pessoas ali dentro de Jerusalém, só que do reino de Judá. Porque quando houve... assim, quando o filho de Salomão assume o reinado, lembre-se que houve uma separação, reino do sul, reino do norte.
Então, Jeremias ficou nesse reino do norte falando da palavra. E as pessoas que estavam ali dentro de Babilônia, que eram cativas, também tinha tirado de dentro de Jerusalém. E são essas pessoas agora que estão recebendo a palavra de Deus, ministrada pelos teus ministros. No caso, Daniel e também do profeta Ezequiel. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto Ezequiel ministrava, ele não via que as pessoas recebiam a mensagem. E é como se ele estivesse falando para um exército de pessoas, só que mortas. Estavam vivas, só que só no físico. Mas internamente elas estavam mortas. E Deus então levou Ezequiel num sonho, numa visão, e mostrou a ele um vale que estava cheio de ossos secos. E aí a narrativa vai nos dizer que Deus fala para Ezequiel: pode esses ossos ver? E ele fala: tu o sabes. E Deus fala para Ezequiel: profetiza. E quando ele fala para Ezequiel profetizar, e ele profetiza assim como Deus deu ordem, e ele começa ali a falar, e ele vê que houve um grande ruído, cada osso se juntaram, pele vieram sobre eles, e eles ficaram de pé. E ele começou a observar que os ossos obedeciam, que os ossos estavam vindo. Só que faltava o espírito. E quando o espírito habitou, houve o que? Vida. O que Deus estava falando para Ezequiel? Você não está pregando por pessoas que estão mortas. Elas estão ouvindo. A mensagem está sendo transmitida. E quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo. E quem vai fazer ter vida sou eu. Então a vida é o próprio Deus. E Ezequiel estava transmitindo uma mensagem de Deus. Aquilo que ele não via, Deus levou ele em sonho, para que ele tivesse visto que Deus é com ele. E que Deus não o abandonou. Aquele povo, por mais que estava cativo, que Deus estava querendo dizer? Ei, é o seguinte, vocês estão aí cativos, escravos, mas saiba que a escravidão de vocês vão durar 70 anos. Mas eu sou o Deus que vou dar vitória para vocês nesse deserto. Eu sou Deus que vou dar vitória para vocês. E quando vocês estiverem aí dentro da Babilônia, eu sou Deus que vou dar a sustentabilidade que vocês precisam, mesmo estando aí dentro deste lugar. Sou eu Deus que vou fazer história. Sou eu Deus que vou fazer de vocês contemplar grandes maravilhas. Sou eu Deus que vou fazer desse acontecimento que seria para a derrota ser a minha vitória. E a Bíblia vai nos relatar que Ezequiel começou então a profetizar. Ezequiel então começou a falar mais e mais da mensagem de Deus, e ele não desistiu. Enquanto Jeremias estava ali dentro de Jerusalém ministrando, e Ezequiel dentro da Babilônia falando da palavra, o profeta Daniel também falando da palavra, o que eles em comum também falavam? Que Deus ia dar vitória, que Deus era com eles. Lembra de Isaías? Isaías, quando ele fala: ainda antes que houvesse o dia eu sou, e que ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ele está escrevendo este versículo que, se nós lermos desde o início, é uma carta de reflexão para o povo que estava cativo ali dentro da Babilônia. Por isso ele começa a falar: Deus é aquele que passa com você dentro do fogo, e não há de te queimar. E sobre os rios, jamais, os rios não submergirão. Vocês não irão se afogar dentro d'água, porque eu sou o Deus de Israel. Lembra que na história do povo de Israel, eles sempre estiveram o quê? Cativos. Se formos analisarmos quando eles estavam cativos dentro do Egito, Deus deu vitória, tirou eles de dentro do Egito, da escravidão. Quando eles estavam ali dentro, sendo escravo como um rei, na época,
o rei Faraó, e Deus deu vitória. Deus sempre deu vitória para o povo seus. Mas por que muitas das vezes isso aconteceu? Deles tornarem serem presos ali dentro como cativo, por causa da desobediência. A desobediência o levou eles a serem cativos. A desobediência o fez com que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém, tirasse esse povo, pegasse o povo de Deus e levasse para dentro do reino dele para ser seus escravos. E Jeremias sempre vinha alertando que arrependa-vos, arrependa-vos dos seus pecados, arrependa-vos. Deus sempre estava alertando, mas o povo nunca quiseram saber de se entregar a verdade do evangelho. O povo sempre distorcia o evangelho e sempre quiseram o que? Adequar o evangelho àquilo que de fato eles queriam. Não é à toa que eles começam a adorar ídolos. E sendo que Deus sempre foi contra a adoração de ídolos. Deus sempre foi contra a prostituição. Deus sempre foi contra a desobediência, ainda mais no meio do seu próprio povo. E Deus sempre vinha alertando, só que o povo não dava ouvidos. Quando de fato aconteceu, eles se viram que, de fato, escravos. Mas só que Deus ainda estava falando, por mais que vocês são escravos, eu sou o Deus que dou vitória na vida de vocês. Eu sou o Deus que passo com vocês no fogo. Eu sou o Deus que estou com vocês nesse rio. Eu sou o Deus que não vou deixar que praga alguma chegará à sua tenda, porque eu sou o Deus que dou vitória. Eu sou o Deus que faço reviver. E Deus estava falando para Ezequiel, Ezequiel, sou vida. Na onde você acha que é morto, eu sou a vida. Ah, Ezequiel. E por isso que quando ele vai para diante daquela visão, que ele vê aquele exército numeroso de ossos que se levantam, e ele olha e ele começa a contemplar, ele vê que obedece, ou seja, a palavra está sendo transmitida, a palavra está tocando. O interessante que a história ainda vai nos dizer que aquele povo, eles agora recebem a mensagem. Eles começam a ter que ter uma vida de oração. Porque Deus falou que ia dar vitória. E uma das profecias que chega até aquele povo que está cativo é, essa escravidão aqui vai durar 70 anos. Então casem-se, tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, porque, ou seja, vai durar 70 anos, mas eu vou dar vitória. Vai durar 70 anos, mas eu vou dar vitória. Aqui Deus está falando, a sua prova sempre tem um fim. Essa situação que você está passando tem um fim, tem uma data determinada para o fim dela. Ou seja, quando nós entramos num processo dos quais achamos que não vai ter nenhum sucesso, nenhum êxito, saiba que Deus não coloca prova e nem dificuldade, nem deserto para toda a extensão da nossa vida. Ou seja, não é para sempre, tem um fim. Deus falou que ia durar 70 anos aquele cativeiro e eles iam sair dali. Deus falou que ia restituir Jerusalém. A promessa que Deus tem feito sobre a sua vida, saiba que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essa situação vai chegar ao fim. Deus vai dar vitória nas áreas que você precisa. Isso não é para sempre. Muitas das vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, achamos que vai ser para sempre, achamos que nunca vai ter um fim, achamos que essa é simplesmente para nossa derrota, para nosso sofrimento. Não é. Deus, ele usa circunstâncias para nos trazer experiência, para nos trazer aprendizados e para nós agradecer até por elas. Sim, a partir do momento que nós agradecemos até pelas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, porque são elas que nos moldam, são elas que nos moldam o próprio caráter de Cristo em nós começamos o quê? A crescer internamente nele.
A partir do momento que nós começamos a mudar nossa mentalidade sobre aquilo que estamos achando que é sofrimento, que não tem êxodo, que não está trazendo nenhum momento de alegria sobre a nossa vida, saiba que é neste momento que Deus está mostrando para cada um de nós quem Ele é sobre a nossa própria vida. Se nós formos parar para analisarmos o povo de Israel, quando eles estavam ali sendo escravo na época do grande rei Faraó, que eles ficaram muitos anos ali como escravos também, iremos perceber que quando eles pedem por um libertador, Deus levanta Moisés para ir até lá, para libertar aquele povo, vamos contemplar o que? Grandes maravilhas. Aquelas 10 pragas que acontece ali no meio daquele povo, não era para destruição ou para algo do gênero de derrota e fracasso, não. Era para Deus mostrar ao povo aquelas maravilhas, quem Ele é. Ou seja, quando aquele povo estavam cativos, eles estavam presos ali dentro daquele regime, naquele sistema do rei Faraó, Deus estava mostrando para aquele povo as maravilhas de quem Ele é sobre o povo dele. Deus usou a circunstância para mostrar para o próprio povo dele quem era Ele. Ou seja, quando nós estamos passando por um momento uma fase muito delicada na nossa vida, muito triste, que nos abala psicologicamente, emocionalmente, saiba que Deus está usando tudo isso para nos fortalecer e para que nós venhamos ver as maravilhas que Ele está fazendo sobre a nossa vida. E quando começa a aparecer aquelas pragas, Deus estava falando para o seu povo: ei, olha só quem eu sou. Eu sou o Deus que transforma a água em vinho. Eu sou o Deus que transforma aquela água em sangue. Deus transformou a água em sangue. Deus mandou aquela chuva de rãs, piolho, todas aquelas outras pragas para mostrar quem Ele era. Deus usou toda aquela circunstância para mostrar quem Ele era. Ou seja, em todos os momentos da Bíblia nós vamos ver que há desertos. E Deus faz o que dentro desse deserto? Deus usa todas essas circunstâncias para que nós venhamos o que? Crescer. Aprender. Deus usa toda essa circunstância também para quê? Para nos moldar e também para mudar a nossa mentalidade diante de quem Ele é, porque ninguém cresce na inércia. Essa é a verdade. Ninguém vai crescer na inércia. Ninguém vai crescer no acomodismo. Todos nós vamos crescer no confronto. E o que Deus quer que nós fazemos? Não desistimos. Nós não podemos desistir. A palavra de Deus fala no livro de Ezequiel que ele perdeu a esposa dele. Não sabemos qual foi o motivo da sua morte, mas sabemos que ele ficou viúvo. E Deus fala para Ezequiel não se lamentar. Mas por quê? Porque o povo estava se lamentando por estar ali dentro, preso na Babilônia, sendo escravo. E Deus usou aquela circunstância para usar o profeta Ezequiel como exemplo. Eu perdi minha esposa, mas como eu estou de pé, eu estou firme. Deus usou a estrutura dele. Ou seja, quem ele era, Deus estava mostrando para aquele povo, porque aquele povo começou a ter ele como referência. Como referência de cristão, como referência como homem de Deus. E muitas pessoas iam até ele pedir o quê? Conselho. E os profetas o aconselhavam. Então, se ele viesse, por mais que ele perdeu a esposa, é um momento muito triste, muito delicado sobre a vida dele, mas ele se manteve de pé e firme. O que ele trouxe para aquele povo? Ele trouxe estrutura emocional para aquele povo. Nosso profeta Ezequiel, olha só o que ele passou. Olha só pelo que ele está passando, o processo de luto, mas ele se mantém de pé. Esta prova não é para você achar que você tem que viver na derrota. Não, muito pelo contrário. Deus está mantendo você de pé. A sua estrutura está sendo fortalecida. A sua vida está sendo moldada. Os seus pensamentos estão sendo reeducados. A forma de Deus trabalhar, muitas das vezes, a gente nunca vai entender. Porque é mistério. E se é mistério, devemos deixar para Ele. Nas mãos de Deus. Nós não podemos pegar aquilo que é dele e querer entender Deus. Não, nós não devemos querer entender Deus. Nós devemos o quê? Obedecer a palavra de Deus. A partir do momento que a gente obedecemos a palavra de Deus, nos colocamos diante de quem Ele é, as coisas começam a agir e começam a acontecer de uma forma inesperada. Ou seja, a forma de Deus trabalhar a gente não entende e nem tem como entender. Mas nós devemos o quê?
manter-se em obediência à palavra de Deus, porque é isso que Deus requer de nós, obediência. É isso que Deus requer de nós. Deus requer que a gente se coloque diante da palavra dele e busquemos a ele. Porque quando nós estamos num processo muito delicado na nossa vida, é nessa fase que Deus começa a moldar a nossa mente. É nessa fase que Deus começa a nos desconstruir de quem nós somos para ser construído em quem ele é. É aí que a nossa identidade vai ser moldada. Ou seja, as circunstâncias não são favorecíveis no momento que nós achamos que é a nossa derrota, o nosso fracasso. Mas Deus usa tudo isso para nos moldar o padrão dele. Não é à toa que Paulo fala lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que viemos experimentar tudo aquilo que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que nós vamos experimentar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é perfeito, se nós não tivermos a mente de Cristo? E é por isso que Deus nos leva ao deserto. O deserto Deus nos leva a gente para crescer, para ter a mente de Cristo. E a partir do momento que nós venhamos ter a mente de Cristo, Deus começa o quê? Abrir nossos olhos, para nós enxergarmos conforme Ele enxerga. Porque aí o Espírito Santo vai nos moldar, vai nos direcionar. E uma das primeiras coisas que começa a acontecer é um reboliço interno. O nosso eu vai sendo quebrado. As nossas vontades jamais vão ser as nossas. Porque vai se qualificar as vontades de Deus. Porque nós temos que andar em obediência. E onde tudo isso vai acontecer dentro da nossa mente. Deus começa a reeducar. Deus começa a reprogramar a nossa mente para que a gente comece então a crescer nele, para que nós venhamos ter uma mente que não fica fixa no problema, que não fica fixa no deserto, que não fica fixa no que nós estamos passando, mas que fica fixa em quem ele é, e na identidade dele ativada sobre a nossa vida. Quando nós tiramos o nosso foco nos problemas, das dificuldades, das circunstâncias, vamos adquirindo o quê? Conhecimento sobre Deus. Deus começa então a ativar a identidade dele sobre a nossa vida. Quem ele é passa a ser sobre nós. Nós viemos a ter o que? O caráter de Cristo. E uma das coisas que quando Deus começa a mudar nosso caráter, sabe que ele já está nos mudando a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E para isso ele nos leva o quê? Para o deserto. O deserto não é para você achar que é seu momento de fracasso, de derrota, porque ele só está usando para você crescer. Ele está usando para você amadurecer. Em nenhum momento vamos ver que o profeta Ezequiel, ou o profeta Daniel, ou o profeta Jeremias, eles de fato estão desistindo do que Deus colocou sobre a mão deles. Não, tá difícil diante do que eles estão passando. Eles estão passando por um momento terrível, uma invasão, uma tragédia, muita gente morta, mas eles se manteram firmes em quem Deus é. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que manter firme em quem Deus é. E para nos manter firme em quem Deus é, nós deveremos ter o quê? Uma mente transformada, uma mente que transcende todo entendimento. E para isso nós devemos deixar o quê? O Espírito Santo de Deus agir sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus agir sobre a nossa mente, porque é nesse momento que Deus vai trabalhar, é nesse momento que Deus vai nos configurar em quem Ele é sobre nós. É neste momento que tudo aquilo que está sobrecarregado, todo aqueles ataques emocional, psicológico, Deus começa o quê? A nos curar, a nos fortalecer, a nos dar estrutura emocional, a nos dar estrutura psicológica. Mas para isso nós precisamos estar em quê? Adequado à palavra de Deus. Nós tenhamos que estar em quê? Nós tenhamos que estar diante da vontade do Senhor Jesus, em obediência da palavra dele, para nós experimentar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, porque nós
pode estar passando por momentos terríveis sobre as nossas vidas, mas nós temos que olhar para as dificuldades, para os problemas e falar: Deus está comigo e eu vou vencer. Isso aqui não é para sempre, porque o mesmo Deus que falou que aquele cativeiro daquele povo ia durar 70 anos, então essa prova tem um fim, esse deserto tem um fim. E quando e aí o que nós devemos fazer? Falar para Deus: Deus, me prepara para viver o que o Senhor tem para minha vida. Pede preparação de Deus nesse deserto. Pede preparação. Pede para Deus te direcionar ao que Ele quer que você tenha de conhecimento sobre a sua vida, porque áreas da sua vida Deus está transformando, te moldando para exaltação. Então começa a pedir para Deus o preparamento, começa a pedir para Deus abrir seus olhos, abrir a sua mente, abrir a sua visão, abrir o campo espiritual para que você veja o que está como barreira, o que está como fortalezas malignas. Pede para Deus a te dar a orientação necessária que você precisa. Peça para Deus estar reeducando a sua forma de agir, reeducando a sua forma de ver, reeducando o seu modo de pensar, porque quando nós temos porque a Bíblia fala que um pensamento errado vai te levar a agir de forma errada e viver uma vida errada. Então isso é muito sério. Quando nós temos uns pensamentos errados, nós vamos viver de uma forma errada. E nós vamos sempre viver o mesmo ciclo. E para este ciclo se quebrar, nós viemos ter que ter uma mente renovada, transformada, reeducada em quem Deus é. Ezequiel passou pelo seu pior deserto, ali dentro com aquele povo, e também cativo, mas ele sabia quem Deus era sobre a vida dele, e ele sabia que naquele vale Deus estava com ele, e que ele não ia desistir de falar do evangelho, e que ele não ia desistir de pregar as boas novas do Senhor Jesus para aquele povo. E que nós também não devemos fazer é desistir do confronto, porque é o confronto que nos fortalece, é o confronto que nos cura, é o confronto que Deus nos revela, é no confronto que a gente crescemos, é no confronto que nós viemos saber quem Ele é sobre a nossa vida. Então, não desiste. Neste vale, este deserto não é teu fim. Saiba que todas as coisas têm um fim determinado diante do que Deus tem para nossa vida. Para quebrar este ciclo, nós devemos pensar diferente, agir diferente, mudar nossos hábitos, a nossa maneira de viver. Devemos nos transcender em quem Deus é sobre a nossa vida. Amém? Então, vamos estar orando juntamente comigo nesse momento, e que Deus possa falar mais e mais na vida de cada um de vocês, a cada um que chegou aqui, que Deus venha transbordar em mais e mais bênção e conhecimento, e que Deus possa bradar no coração de cada um de vocês. Eu convido você a orar juntamente comigo juntamente comigo nesse exato momento, amém? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, muito obrigada. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra é que cura, é que nos transforma. A tua palavra é o refrigério, a tua palavra é cura, a tua palavra é que liberta, porque a tua palavra fala: Pai, conhecereis a verdade vos libertará. E nós devemos, Pai, todos os dias te conhecer, todos os dias experimentar, estar mergulhado na tua presença, todos os dias estar mergulhado em quem o Senhor é. Espírito Santo de Deus, alcança essas vidas, Pai. Alcança, Senhor. Vai jogando por terra toda a retaliação de Satanás, todo pensamento pessimista, todo pensamento de derrota, todo pensamento de fracasso, todo pensamento, Pai, que não vale mais a pena recomeçar, que não vale mais a pena, Senhor Jesus Cristo, continuar, que não vale mais a pena, Senhor Jesus Cristo, estar na tua presença. Vai jogando por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai ativando a sua identidade de cada vida. Vai ativando, Senhor Jesus Cristo, o teu refrigério, a tua cura, Pai. Entra, Pai amado, Pai querido, na vida de cada um, Senhor, com cura emocional, cura psicológica, ajudando essas pessoas, Senhor, a se manterem firmes na fé, a se manterem firmes, Senhor, em convicção em quem o Senhor é, em nome do Senhor Jesus, Pai. E neste momento eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Pai, que passar nessa live, e eu só te peço, Senhor, fale com cada um, Senhor, e que eles, Pai, venham sentir a tua alegria, o teu refrigério, Senhor, dentro deles, e assim eu te agradeço por tudo. Amém. Muito obrigada por cada um de vocês
passaram aqui nesta live. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando. Que o Senhor Jesus possa estar falando grandemente com cada um de vocês. E eu só quero agradecer por este momento. É um momento muito único, muito especial. E saiba que não é somente uma live, mas é a palavra de Deus sendo transmitida. Muito obrigada por cada um de vocês aqui que tiveram esse momento aqui comigo. Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu peço-lhe que vocês fiquem com Deus. E que o Senhor Jesus o guarde. Que o Senhor Jesus o proteja. E que vocês possam sentir o amor de Deus grandemente dentro de vocês. Amém? Fique com o Senhor Jesus. Porque Ele é conosco. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nos ama e de um amor incondicional. Amém? Fique com Deus. Até mais. Um beijão no seu coração com toda alegria e sorte de bênção. Muito obrigada. E que o refrigério do Senhor esteja contigo sempre dentro de você. A alegria dele é nossa força. A alegria dele é nossa razão de viver. A alegria dele é que transcende todo entendimento. Eita glória! Fica com Deus, gente. Obrigadão por cada um de vocês que passaram aqui, ok? Tchau, galera!